Livro O que é Estatística, da coleção Primeiros Passos. Narração da parte gratuita disponível na ferramenta Google Books. Autores Sônia Vieira e Ronaldo Vada. Narração Victor Vaz de Campos. Síntese de capa do livro: o custo de vida, a inflação acumulada do período ou as tendências do eleitorado. Índices que são fundamentalmente estatísticos. Para segui-los são contratadas pesquisas, feitas entrevistas com milhares de pessoas, dados são coletados e analisados. Tudo para que se possa saber no final do mês quanto a inflação mordeu o seu bolso, qual a popularidade dos políticos e qual sabão em pó é o preferido pelas donas de casa brasileiras. Sumário: estatística, ideias gerais. Cuidado com a amostra. O visual maquiado. Média tem serventia? Não se perca nos percentuais. Relações criadas e mal criadas. As provas que não provam. Vai índice econômico? Mistura fina. Estatística e especulação. A estatística não para por aqui. Indicações para leitura. Sobre os autores. Essa parte gratuita do Google Books consiste nos dois primeiros tópicos: estatística, ideias gerais e cuidado com a amostra. Estatística, ideias gerais. Para muitas pessoas, a palavra estatística lembra números. A estatística trata, sem dúvida alguma, de contagens e medições. Existem estatísticas de trânsito, estatísticas de concurso vestibular, estatísticas de audiência em programas de rádio e televisão, estatísticas de peso e altura de crianças, mas estatística não é apenas coleção de números. Ninguém coleta números só para tê-los e exibi-los. Em linhas gerais, estatística é o conjunto de métodos usados para coletar, organizar e analisar informações numéricas. Então, se um jornal quiser saber a aprovação ao governo ou a popularidade do presidente da República, deve contratar um instituto de pesquisa para coletar, organizar e analisar a opinião das pessoas. A maneira de coletar os dados é fundamental para que a informação seja de confiança. E os dados precisam ser bem analisados para que as informações cheguem corretas ao jornal. Mas não se deve pensar que a estatística se resume à apresentação dos dados em tabelas e gráficos, embora esta seja, sem dúvida alguma, parte importante da estatística descritiva. Dados apresentados em tabelas e gráficos permitem calcular médias e porcentagens, que são extremamente úteis para a tomada de decisão. Considere, por exemplo, as estatísticas de trânsito. Elas são úteis para organizar o policiamento. Nos horários de pico, destacam-se mais policiais para as áreas de maior risco. E, nos pontos das estradas em que as estatísticas indicam maior número de acidentes, a velocidade é limitada pelos policiais rodoviários. Artistas e produtores, por sua vez, olham estatísticas de audiência de rádio e televisão, com muito cuidado, porque os programas simplesmente saem do ar, se deixam de agradar. E, no horário nobre, isto é, no horário em que as estatísticas mostram que tem mais gente assistindo televisão e nos programas com audiência certa, como transmissão de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, o preço da propaganda é, evidentemente, maior. Os exames vestibulares fornecem várias estatísticas que dão margem a muita especulação. Mas o jovem que realmente quer entrar na universidade procura saber quantos são os candidatos para cada vaga.
Nessa avaliação, a estatística que conta é a razão entre o número de vagas e o número de candidatos de cada curso. Essa razão estima a probabilidade de um candidato obter a aprovação. Então, o jovem pode observar as estatísticas de cada curso para ter ideia de suas chances. Também faz parte da estatística descritiva o cálculo de taxas, índices e coeficientes. Esses conceitos, embora estatísticos, são aplicados em economia, em pedagogia, em medicina. Afinal, você certamente já ouviu falar em índice de inflação, taxa de evasão escolar, taxa de mortalidade infantil. Mas os estatísticos trabalham também no planejamento de experimentos. Será que colocar adubo no solo faz a planta crescer mais? Será que as vitaminas retardam o envelhecimento? Será que as crianças que aprendem a usar o computador ficam mais inteligentes? Bem, para obter as respostas é preciso experimentar. E o estatístico entra nessa história para planejar o experimento, analisar os dados e ajudar na interpretação. A grande importância da estatística está, portanto, em seu vasto campo de aplicação. Afinal, usam-se conhecimentos de estatística em áreas tão diversas como engenharia, medicina, agronomia, psicologia. Até há pouco tempo, os cálculos eram o grande obstáculo para a aplicação da estatística. Esse obstáculo praticamente desapareceu, devido à popularização dos computadores. No entanto, existem pessoas que têm computadores e não gostam de números. Vamos ser amigos dos números, ou seja, vamos à estatística. Cuidado com a amostra. A vida está melhorando. Confidenciou-me um colega. Hoje em dia, todo mundo só come filé mignon. Essa afirmativa constitui um exemplo de mau uso da estatística. Meu colega deve ter observado seus amigos numa churrascaria e verificado que todos eles estavam comendo o mais tenro dos filés. Embora meu colega possa ter acertado nas contas, isto é, possa ter corretamente verificado que 100% de seus amigos consumiam filé em determinado dia, numa churrascaria, errou na tomada da amostra. Uns poucos indivíduos não podem ser enfaticamente transformados em todo mundo, nem podem ser considerados representativos de toda a população. Em outras palavras, a amostra do meu colega era tremendamente tendenciosa. No entanto, é preciso frisar, a maioria das informações é, mesmo obtida com base em amostras. Para se conhecer uma população ou universo, os pesquisadores observam uma parte dessa população, que é a amostra. É, porém, absolutamente essencial que as amostras sejam representativas da população de onde foram retiradas. Mas ainda, é preciso conhecimento de estatística e muito senso crítico para generalizar para o todo informações obtidas com base em apenas parte desse todo. As técnicas estatísticas utilizadas para obter amostras representativas da população constituem área importante da estatística, denominada amostragem. No entanto, mesmo que a amostra seja tomada dentro da mais estrita técnica, é preciso admitir uma margem de erro para a informação que é generalizada para toda a população. Afinal, a amostra é sempre menor do que o universo de onde foi retirada. Mas vamos às técnicas de amostragem. É fácil entender como se obtém uma amostra probabilística.
também chamada casual ou aleatória. A população deve ser conhecida a cada unidade e cada unidade deve estar identificada por número ou por nome. As unidades da população que constituirão a amostra são escolhidas por sorteio. Para fazer o sorteio, escreve o nome ou o número de todas as unidades da população em fichas. Coloque as fichas numa urna. Misture bem e depois retire as fichas ao acaso, uma em seguida da outra, até completar a amostra. Imagine 18 bolas numeradas, dispostas em ordem num mostruário. Se você quiser obter uma amostra de 5 bolas, escreva os números de 1 a 18 em fichas. Coloque as fichas numa caixa e misture bem. Depois, retire 5 fichas ao acaso. Se saírem as fichas de números 2, 3, 7, 14 e 17, a amostra será composta pelas bolas que têm esses números. Então, eu tenho uma caixa com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aí eu retiro aleatoriamente 5 bolas e digamos que saiu 2, 3, 7, 14 e 17. Então a amostra será composta por esses números. A técnica de amostragem que acabamos de ver é chamada amostragem casual simples. Todas as unidades da população têm igual probabilidade de pertencer à amostra. Portanto, a técnica exige que a população seja homogênea, isto é, seja constituída por unidades bem parecidas, sob o ponto de vista da variável em estudo. Se a população for heterogênea, é preciso usar outra técnica de amostragem. Por exemplo, se um pesquisador quiser obter uma amostra dos funcionários de uma empresa que são diferentes quanto a sexo, faixa etária, escolaridade, nível salarial, não deve selecionar uma amostra casual simples, porque se corre o risco de obter uma amostra pouco representativa do universo, que é muito heterogêneo. Então, o que deve ser feito? Antes de proceder à amostragem, o pesquisador precisa dividir a população em grupos mais homogêneos, denominados estratos. Para isso, reúne os nomes das pessoas de mesmo sexo, mesma faixa etária de idade, mesma escolaridade e mesmo nível salarial em estratos. O pesquisador então sorteia uma amostra casual simples, dentro de cada extrato. Depois, junta essas amostras para formar uma só. Essa técnica de amostragem é chamada amostragem estratificada. Para entender a aplicação da técnica da amostragem estratificada, imagine que numa fábrica de pratos são feitas peças com duas formas diferentes. Por exemplo, pratos redondos e pratos quadrados. É fácil obter uma amostra estratificada. Você deve sortear tanto pratos redondos como pratos quadrados, conforme mostra o esquema dado a seguir. Assim, terá uma amostra representativa da população. Então, eu tenho uma amostra com 9 pratos redondos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e uma amostra com 9 pratos quadrados, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Da primeira amostra, eu sorteio aleatoriamente 2 pratos redondos. Então, eu tenho um prato
redondo 2 e o prato redondo 7. E da segunda amostra eu sorteio 2 pratos quadrados. Digamos o prato 14 e o prato 17. Então, a minha amostra fica sendo o prato 2 e 7, que é redondo, e o prato 14 e 17, que é quadrado. A técnica indicada para obter amostras casuais ou probabilísticas é facilmente aplicada às populações pequenas, nas quais todas as unidades estão claramente identificadas, como é o caso de alunos de uma escola, empregados de uma empresa, clientes de um serviço. No entanto, é impraticável usar essa técnica para obter amostras de populações grandes, como a dos moradores da cidade de São Paulo. Não existe uma lista com os nomes de todos os moradores, para que possamos colocar numa urna ou no computador, e então sortear a amostra. Numa situação como essa, usamos amostras sistemáticas ou amostra por cotas. A amostra sistemática ou amostra por cotas é constituída por unidades retiradas da população, segundo um sistema pré-estabelecido. Se você quiser uma amostra constituída por 1/3 da população, sorteie um número que caia entre 1 e 3. Se for sorteado o número 1, por exemplo, selecione sistematicamente a primeira unidade de cada 3 para formar a amostra sistemática. Veja o exemplo dado em seguida. É comum usar a técnica de amostragem sistemática ou amostras por cotas para obter uma amostra de domicílios de um bairro. Por exemplo, de cada 10 domicílios, toma-se o 10º para formar a amostra. Por exemplo, de cada 10 domicílios, toma-se o 10º para formar a amostra. A amostra por cotas é constituída por unidades retiradas da população, segundo cotas estabelecidas de acordo com a distribuição dessas unidades na população. A ideia de cota é semelhante à de extrato, com uma diferença básica. Na amostra estratificada, você seleciona as unidades que irão constituir a amostra por processo aleatório, ou seja, por sorteio. No caso da amostra por cotas, você não faz o sorteio. Ao contrário, seleciona as unidades que comporão a amostra usando seu julgamento de que a unidade pertence a determinada cota. E depois pode confirmar se fez a escolha correta. Veja o procedimento. Imagine que a população de uma cidade é composta, de acordo com o censo, por 4/8 de jovens, 3/8 de adultos e 1/8 de idosos, descontadas as crianças. Você sai às ruas da cidade com a incumbência de entrevistar 400 pessoas selecionadas segundo a técnica de amostragem por cotas. Para compor sua amostra, deve entrevistar 4/8 de jovens, ou seja, 200, 3/8 de adultos, ou seja, 150, e 1/8 de idosos, ou seja, 50, à sua escolha. Você completa, assim, a sua amostra por cotas, composta por cotas de faixas de idade iguais às da população. A amostra por cotas não é aleatória, embora muitos pensem que seja. A grande vantagem é ser relativamente barata. Por essa razão, é muito usada em pesquisas de opinião e pesquisas de mercado. A amostra não probabilística ou de conveniência é constituída por unidades reunidas em uma amostra simplesmente porque o pesquisador
têm fácil acesso a essas unidades. Assim, o professor que toma os alunos de sua classe como amostra de toda a escola está usando uma amostra de conveniência. Somente o uso adequado das técnicas de amostragem ajuda a eliminar a tendência. Como a amostra não é escolhida, não existe a tendência aberta, que parece quando determinado grupo de pessoas é escolhido para representar a população. Mas toda a informação obtida por meio de amostras precisa ser analisada com cuidado. Cuidados maiores são necessários quando as informações são obtidas por meio de entrevistas e questionários. As perguntas são uma amostra das perguntas possíveis. E as respostas são, em geral, uma amostra das respostas possíveis. Como regra geral, tenha em mente que informações não podem ser engolidas. Precisam ser cuidadosamente mastigadas. É preciso estar alerta para os muitos fatores que podem tornar a amostra tendenciosa e, como consequência, invalidar a pesquisa. Por exemplo, é importante variar a hora em que se faz a pesquisa. Se você fizer uma pesquisa domiciliar somente durante o dia, não entrevista quem trabalha em horário diurno. Essa amostra é tendenciosa por não captar informação desse tipo de pessoas. Se você fizer a pesquisa à noite, não entrevista quem sai à noite, a serviço ou a passeio. A amostra, nesse caso, é tendenciosa porque não traz informação sobre esse tipo de gente. Outra fonte de tendência é o local em que são buscadas as pessoas que irão participar da pesquisa. Quando se entrevistam pessoas na rua, sempre surge a dúvida: onde buscar a pessoa? Seria melhor numa esquina? Na fila do cinema? No ponto de ônibus? Alguns entrevistadores acham que podem encontrar todo tipo de gente cruzando as praças centrais de uma cidade. Mas isso nem sempre é verdade. Talvez se introduz tendência na amostra pela maneira como se define a característica de quem deve ser entrevistado. Existe a tendência de procurar os típicos e excluir as pessoas que têm características menos definidas. Se você deve entrevistar negros, possivelmente escolherá uma amostra que exclui os pardos. Se você deve entrevistar homens com mais de 40 anos, possivelmente irá procurar aqueles que têm mais de 50, porque assim terá certeza de que eles atendem a característica, com mais de 40 anos. Não há dúvida de que, mesmo quando se descrevem as características da pessoa que deve ser procurada, ainda assim existe uma tendência em favor do mais convencional, do mais educado, do mais rico, do mais culto. Pense bem, se você sair às ruas para entrevistar uma mulher branca com mais de 40 anos, quem mais facilmente você aborda? A mulher bem vestida, que está olhando vitrines, ou a mulher que está varrendo as ruas? Se você precisa entrevistar um adolescente negro de classe pobre, quem você procura? Um office boy ou o jovem que pede esmolas no semáforo? Algumas pesquisas são feitas com base em questionários publicados em jornais, revistas, blogs. Esses questionários são respondidos apenas pelo público desse jornal, revista ou blog. Cada público tem características próprias. Por exemplo, as pessoas que leem sobre celebridades da televisão são diferentes das que leem assuntos econômicos. Então, as respostas desses questionários refletem apenas a opinião de determinado grupo. Não podem ser estendidas para todas as pessoas. Também é fato conhecido que os próprios respondentes podem ser tendenciosos em suas respostas.
Muitas pessoas respondem, quando perguntadas, o que se espera delas, ou o que lhes parece mais adequado, ou mesmo o que lhes parece mais conveniente. Se você sair por aí perguntando se as pessoas leem jornal ou usam desodorantes, vai obter grande número de respostas positivas que não correspondem necessariamente à verdade. As pessoas respondem sim apenas porque acham que é isso que se espera delas. Mas algumas perguntas podem estar mal formuladas. Num questionário perguntava-se: qual a idade da mãe, se viva? E o respondente escreveu, criteriosamente, 125 anos. Perguntado se a senhora em questão tinha realmente 125 anos de idade, o respondente prontamente informou que a mãe já havia falecido. Mas se fosse viva, teria 125 anos. As pesquisas de mercado também podem ter resultados tendenciosos. Se você ficar na porta de um supermercado para perguntar às pessoas se elas usam determinada marca de sabão em pó, provavelmente receberá muitas perguntas sim, porque as pessoas vão pensar que ganharão um brinde ou um desconto ou aparecerão em um anúncio na televisão. O próprio entrevistador pode tornar as respostas tendenciosas pela entonação de voz ou, pior ainda, pela forma de fazer a pergunta. Você provavelmente obterá mais opiniões favoráveis sobre o uso gratuito de ônibus pelos idosos em São Paulo se perguntar às pessoas: o senhor acha que as pessoas idosas podem usar gratuitamente o serviço de ônibus nos horários de pouco movimento? No entanto, você aumentará o número de respostas negativas se perguntar: o senhor acha que o governo deve pagar, com o dinheiro dos impostos, o passeio de aposentados em ônibus urbanos? Por outro lado, algumas respostas indicam exatamente o contrário do que, à primeira vista, parecem mostrar. Se você perguntar às pessoas se elas acham que os negros sofrem discriminação quando procuram emprego, as pessoas que responderem sim serão provavelmente aquelas que não fazem discriminação. Já as pessoas que responderem não serão muito provavelmente aquelas que fazem discriminação. Da mesma forma, quem afirma que as mulheres se igualaram aos homens revela não ter sensibilidade para a condição feminina. Então, quando você deparar com uma informação do tipo: o brasileiro toma, em média, 1,5 banhos por dia, pare para pensar. É fácil obter dados sobre esse assunto? Afinal, o que você diria à jovem entrevistadora que bate à sua porta e lhe pergunta se você toma banho regularmente? Sua resposta poderia não ser verdadeira. Dependendo do seu humor no momento, você poderia dar uma resposta rude, ou dizer qualquer coisa simpática, ou até tentar ser engraçado, e a entrevistadora talvez não achasse graça. E da próxima vez que você ler uma pesquisa que trouxer informações do tipo: o jovem brasileiro é muito bem informado, verifique cuidadosamente como foi obtida a amostra. Quem é esse jovem brasileiro? Foram ouvidos apenas jovens brasileiros de grandes centros urbanos ou de algumas cidades grandes? Foram entrevistados predominantemente jovens mais convencionais, mais educados e mais ricos do que a grande maioria dos jovens brasileiros? Verifique por onde os entrevistadores andaram, para saber de que tipo eram os jovens entrevistados. No entanto, as pesquisas que mais suscitam dúvidas e discussões são as chamadas pesquisas de opinião. Para ter informação sobre questões como avaliação administrativa dos governos, imagem dos políticos fora do período eleitoral, aprovação ao governo ou a determinado governante, posicionamento perante um tema de interesse nacional, são feitas pesquisas de opinião. Elas são importantes
e deveriam ser levadas em conta para a tomada de decisão na administração pública. Uma pesquisa que põe a questão, em sua opinião, qual é o problema que mais urgentemente precisa ser resolvido em nosso país, pode revelar áreas de preocupação que, eventualmente, seriam apenas vagamente percebidas pelos governantes. Um governo democrático leva em conta as pesquisas de opinião, não apenas a gritaria de alguns grupos. Nas pesquisas eleitorais, que são pesquisas de opinião, os institutos de pesquisas ouvem parte da população, a amostra. Mas essa parte tem características similares às características da população, em termos de sexo, idade, escolaridade e nível de renda. A população de eleitores no Brasil está perto de 100 milhões e são ouvidos pouco mais de 2 mil eleitores. Mas é importante lembrar que pesquisas de opinião mostram a situação no instante. Os fatos que antecedem as eleições podem mudar os resultados obtidos nas prévias eleitorais. A metodologia das pesquisas eleitorais é registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no caso de pesquisas eleitorais presidenciais, e no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de cada estado, no caso de pesquisas eleitorais estaduais. A média de acerto dos 4 grandes institutos brasileiros de pesquisa, Ibope, Datafolha, Vox Populi e Census, considerando os números referentes às eleições presidenciais a partir de 1989, está em padrões internacionais, é superior a 90%. Mas já ocorreram erros. Em 1974, houve eleições para senador da República. As prévias eleitorais mostravam muito mais votos para os candidatos do governo do que eles realmente receberam. Dada a ditadura militar da época, o erro das prévias eleitorais possivelmente se explica pelo fato de que as pessoas entrevistadas teriam tido medo de dizer que iriam votar contra o governo. Também ocorreram muitos erros nas prévias feitas por ocasião das eleições para as prefeituras das capitais, em 1985. Tais erros provavelmente se explicam pela quantidade de indecisos que apareciam em todas as prévias. Não tem sentido prever o resultado de uma eleição pressupondo que os votos dos indecisos se distribuirão pelos candidatos da mesma forma como se distribuirão os votos daqueles que, por ocasião das prévias, já haviam se decidido.